Lançou o capítulo novo de Jujutsu Kaisen módulo e foi um dos melhores capítulos já lançados até agora, pelo menos é o que eu tô arriscando dizer. Em breve, na verdade, vai lançar um que vai ser ainda melhor. Isso porque foi abordado nesse capítulo que vai ter um duelo. Sim, finalmente vai ter um duelo entre o Dabra, o representante da humanidade, tá parecendo Record of Ragnarok, mas tudo bem. Que muita gente tava julgando ser o Itadori, inclusive eles foram atrás do Itadori pra ele representar a humanidade, só que não encontraram, então meio que, né, vai ser a Yuka. Então a gente sabe que ela não vai ganhar, mas eu desconfio que ela vai utilizar ali o anelzinho, querido anel do Yuta, e vai simplesmente dar um bom trabalho ali na frente. Vamos descobrir, mas enfim, outra coisa que foi muito abordada ali, que impactou o capítulo, foi a possível morte do Cross e a morte confirmada do Usami. Sim, muita merda acontecendo, mas também muita coisa boa pra gente, telespectadores aqui, ficar lendo, no caso de vocês assistindo, até porque, né, vocês vão sempre assistir aqui no meu canal os novos capítulos de Jujutsu Kaisen módulo, inclusive deixar o like, se inscrever no canal que não é inscrito, né? Então bora logo pra essa review que tá muito boa. Dabra é tão forte que simplesmente acabou com todo mundo, inclusive o próprio Usami, acabou indo de F em apenas um instante. Basicamente, o capítulo começa mostrando aqui o Cross, né, que tá internado, e nas últimas, inclusive o próprio Maru pergunta por que isso aconteceu com o Cross. Então, um Shimuriano ali responde, acharam que ele tava colocando a mão em sua espada, por isso atiraram nele. Então eles perguntam, mas o Cross tentou sacar a espada de verdade? Claro que não, até porque se o Cross pretendesse lutar de verdade, ele nem teria sido atravessado por um Halulu de merda daqueles. Então Jaboloma responde, Cross estava buscando pela melhor solução possível, pensando no bem de Rommel até o fim. Diga até o fim como se ele fosse morrer. Ele ainda não morreu. O Cross, esse moleque insolente, ainda não morreu. E é claro que ele não vai morrer tão facilmente assim. Bom, nem o próprio Maru tá nessa expectativa. Enquanto isso, é cortado mostrando aqui o Tsurugi recebendo a notícia, né, do Usami. A médica diz que, me desculpe, a minha técnica amaldiçoada reversa não foi capaz de neutralizar os danos dele. E por causa das consequências de usar sua fala amaldiçoada, é como se tivesse sido atingido por uma maldição muito forte. Caso esse é o estado em que ficou o Usami e já foi de F no caso. Tsurugi então diz, não acredito, o Usami é um feiticeiro de classe 1, sabia? Então uma outra mulher que estava ali, né, uma outra feiticeira, fala que também é classe 1, mas caso aquele fosse o meu inimigo, minha primeira opção seria fugir, e dependendo do temperamento dele, cometeria até suicídio, porque não tem como medir a força dele com o sistema de classes usados, né, pelos feiticeiros Jujutsu. Ele é uma calamidade ambulante. Enfim, é finalmente mostrado aqui o que aconteceu realmente com o Usami. O Dabra se pergunta o que vocês estão fazendo no momento que ele chega. O Usami diz para os seus companheiros, ninguém se mexa. Então muitos deles já se pensavam, nem precisa falar, até porque tem como se mover perante essa coisa, uma aberração que inclusive os próprios Shimurianos já estavam com medo só do que ele poderia fazer. Então ele viu o Cross ali caído, ele pensou inclusive da sua palavra, eu protegerei o pessoal de Rommel. Ele se pergunta, o que vocês estão fazendo? Então ele responde, é que descobrimos que as pragas da terra são Kalyans, e então tivemos uma discussão. Então aquele maninho que já fez muita merda simplesmente interrompe falando, não, eles são espíritos amaldiçoados, não são Kalyans. Simplesmente aparece na frente dele dizendo, foi você quem atirou no Cross, e só aqui, né, dá pra ver que ele cagou nas calças. Naquele momento, simplesmente o Usami aparece às suas costas, dizendo, né, utilizando sua técnica de falar amaldiçoada, não se mexa. Naquele mesmo instante, ele se mexeu e arrancou o braço do... Enquanto isso, o próprio Usami estava sentindo o que era ele falar, né, utilizar essa técnica em cima de alguém tão poderoso. É que eu tomei tudo isso de dano, mesmo sem usar palavras fortes. Dabra então se pergunta, isso é Jujutsu da Terra? Então, Usami, você foi muito lerdo. Você parece estar sofrendo, hein? Tá parecendo mais que ele tá zoando aqui dele. Fora isso, os outros companheiros se perguntam, ele ignorou a fala amaldiçoada do Usami e tá se movendo como se nada tivesse acontecido. Fudeu. Quanto mais o representante Dabra se mexe, mais forte é o recuo da fala amaldiçoada. Não tem o que fazer. O Usami tá cada vez pior, já sangrando aqui pela boca. Perdão aqui pelos nossos comentários grosseiros, mas pedimos profundas desculpas pelo ocorrido ao oficial de despacho Cross. Simplesmente se humilhar pedindo, por favor, eu imploro para que se retire por enquanto. Nos dê uma segunda chance, né, para conversar. Então diz, o Cross vai morrer, ele não vai durar por muito tempo com aqueles ferimentos. Usami diz, talvez conseguimos tratá-lo aqui na Terra. Ele então mesmo assim pensa, uma, duas, tem 13 pessoas aqui, não vai ser o suficiente. A nos compensar pela vida do Cross, eu vou tomar a vida dos seus subordinados. Obara foi a última a ter visto o Itadori e estão procurando ele para duelar contra o Dabura, até porque a humanidade agora está em risco. Temporariamente, a que vai representar a humanidade nessa vai ser simplesmente a Yuka Okotsu, sim, a carinha do próprio Yuta. Enfim, resumindo, o Dabura já tava com aquele problema, né, com o subordinado do Usami, onde ele diz que vai pegar a vida de alguns dele. Naquele momento não passava uma fila. O Usami, mesmo todo acabado, dizia, escolha apenas a mim, insisto que satisfaça apenas com a minha vida, por favor. Bom, simplesmente o Dabura pensa, vê nele a mesma personalidade do seu grande amigo, então vira as costas e diz, Jaboloma, vamos voltar. Bom, Kalyans de novo, e enquanto isso o Usami já caiu do... Então naquele momento é dito aqui que, né, o representante Shimura solicita ao governo japonês que proteja os espíritos amaldiçoados e que proíba
proíba, né, quaisquer atividades de extermínio a partir do presente momento. Então eles estão se questionando, não tem como fazermos isso. Até porque os espíritos amaldiçoados vão começar a transbordar em Tóquio. A barreira de Tóquio é tão frágil assim? Bom, antes era uma barreira ótima, centrada no antigo Palácio Imperial, mas depois foi expandida até a fronteira da província. Então agora ela serve mais para distrair a atenção dos espíritos para o que tem ali dentro do que para aprisioná-los de verdade. Enquanto isso, na discussão se pergunta se por acaso, né, o Cross, né, que tinha levado o tiro daquele idiota do Yakumaru, se por acaso ele deveria ser tratado aqui na Terra. Eles dizem que, bom, é muito difícil cuidar de algo assim. Além disso, né, se ficarmos com ele e depois dissermos desculpe, mas não conseguimos curá-lo, isso não vai deixar uma boa impressão da gente. Então eles se perguntam, a decisão final seria esperar o máximo possível e não eliminar nenhum espírito amaldiçoado. Então ela se pergunta até quando, né, se podemos parar de exorcizar. Então ele diz que nosso limite seja apenas um mês. E então, um mês depois, exorcismo de espíritos amaldiçoados à noite é muito perigoso. Sim, eles foram lá exorcizar. Claro que os Shimurianos iriam notar, até porque os olhos deles começaram a chorar. No momento, o representante de Shimuria julga ser responsabilidade internacional do governo japonês pelo massacre de espíritos amaldiçoados com um ato ilegal em nível internacional. Então, o governo japonês afirma que o extermínio de espíritos amaldiçoados é um ato de força maior e a ilegalidade da ação estatal deve ser descartada. Eles já estavam no limite, não aguentavam mais, então tiveram que fazer isso, enquanto os Shimurianos já estavam irritados, até porque começou a ser eliminado um após o outro, no caso sendo feito aqui, né, o extermínio em massa. Naquele momento, o Dabura deveria fazer alguma coisa. Naquele momento, eles decidem estabelecer em Tóquio a nação de Rommel, ou seja, eles vão cuidar de Tóquio e ser a nação deles lá. Caso recusado, a decisão deverá ser tomada através de um duelo ao estilo de Desconto. Então que a gente chega no ápice desse capítulo, onde todos se perguntam, só deu Tóquio pra eles, mas o que vamos fazer? Os espíritos amaldiçoados, eles já estão prestes a transbordar pelo Japão todo, ou seja, ao fim de tudo eles vão ter que duelar. Então eles se perguntam, não consigo pensar em ninguém além de Itadori Uji que pudesse ser capaz de ter um duelo com o representante Dabura. No presente momento, eles não conseguiram entrar em contato. O momento da Kugisaki, que é Shinra Nobara, ela diz que, acho que a última vez que vi foi durante o funeral da Hana. Foi aí que ele me disse que não apareceria em mais nenhum outro funeral. Ele parece só um idiota bombado, mas tem um lado sensível, sabe? Acho que ele não aguentava mais se despedir dos seus outros, no caso amigos, né? E pelo jeito nem ele imaginava que não conseguiria cumprir o último desejo de seu avô desse jeito. Bom, já tava ficando difícil até pra mim, até porque ele não envelhece. Quando me encontrava com ele, me fazia perceber que eu já tinha virado uma velha. Não que essa parte seja um problema, mas ele sempre parecia se sentir mal por isso, sabe? E isso era o que eu mais odiava. Inclusive, se encontrarem ele, diga pra mim, não me subestime, idiota. Sem muitas opções, eles, em resposta, os representantes da Terra, né? O Japão indica o Kotsuyuka como sua representante para esse duelo e a mesma aceitou a proposta e assim se encerra o capítulo 13 de Jujutsu Kaisen Modo. Agora a questão que fica é, por mais que a gente saiba que a Yuka vai dar um trabalhinho ali pro Dabura, mas ela não vai vencer, se por acaso eles vão entregar Tóquio ou se por acaso eles vão encontrar o Itadori e ele vai dar uma surra no Dabura. Enfim, comentem aí embaixo, além do mais é isso, deixa o like e me segue pra mais.